Dirijo-me novamente à comunidade da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas para expressar os meus sentimentos de compartilhamento com as ações que a nossa comunidade tem tomado frente às possibilidades de corte nas verbas da educação superior particularmente. Quero me associar a esses sentimentos, não só da faculdade, mas de grande parte da comunidade da Universidade de São Paulo e das universidades públicas brasileiras. Por que razão eu quero expressar esses sentimentos? Porque eu creio que a Faculdade de Filosofia tem um papel importante na discussão da temática social e dos temas afeitos à educação. Afinal, ela, a antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, é um projeto de universidade no qual os educadores foram personalidades fundamentais na estruturação da faculdade, mais da Universidade de São Paulo, em 1934. Aqui, na faculdade, Fernando de Azevedo era professor. Era professor de Sociologia e de Sociologia da Educação. De lá para cá, a faculdade tem, ao longo da sua história, tomado atitudes conscientes e, ao mesmo tempo, atitudes propositivas em relação ao tema da educação pública e da educação superior. Ninguém pode se esquecer da campanha pela reforma da escola pública, que foi a campanha dirigida por Florestan Fernandes nos anos 50. Uma campanha que percorreu todo o Brasil. Por que esses nossos grandes mestres teriam se envolvido tanto com o tema da educação? Porque a faculdade sempre teve uma vocação pública, porque a faculdade sempre teve uma vocação para pensar as grandes questões da sociedade brasileira. E a educação é central. Já dizia Florestan Fernandes naquela época, sem uma reforma profunda da educação e sem uma absorção dos filhos das classes populares na universidade, este país viverá impasses que são impasses intransponíveis. Esses nossos mestres foram nossos guias, vários mestres, importantes mestres. Fico lembrando do que significou Florestan Fernandes na vida pública brasileira, uma figura como Antônio Cândido de Melo e Souza, uma figura como Aziz Simão, Rui Coelho, figuras importantíssimas para pensar o Brasil, em fazer uma reflexão sobre esse país. Ora, esse sentimento, que é o sentimento de rejeição às possibilidades, não só de censura à universidade. A universidade é o terreno da liberdade de pensamento. Sem isso não tem ciência, sem isso não tem conhecimento. Ela é o terreno da crítica. A universidade é o solo fértil para que apareçam projetos civilizatórios. É isso que é preciso marcar. É preciso dizer isso com toda a força. O Brasil ontem disse isso. Tivemos em todo o país quase 1 milhão, ou se não mais do que 1 milhão, de pessoas nas ruas que protestaram e que disseram: a educação é uma bandeira central para a transformação desse país. Afinal, um dos países socialmente mais injustos do mundo e mais desiguais. Sem educação e sem educação pública, nós não superaremos esses problemas. É preciso dizer
que, se é necessário reformar a educação fundamental, ninguém discorda, mas não se reforma um setor em detrimento de outro. As universidades brasileiras têm dado mostras à sociedade, não só de inclusão social. As universidades públicas hoje são etnicamente diversificadas, mas as universidades públicas brasileiras têm dado respostas no nível das pesquisas, da ciência, do conhecimento, da vida intelectual, da vida artística. A quem, então, interessam essas mudanças? Eu quero dizer a vocês que essa decisão de falar para a comunidade da faculdade é para expressar a vocação fundamental dessa instituição. Tem uma frase notável do nosso mestre Antônio Cândido: ninguém pode trair a sua história ao seu semelhante e nem a si mesmo. Eu não quero trair a minha comunidade. Muito obrigada.